Olá, todos que estão aqui. Hoje eu trouxe uma reflexão que é uma reflexão de muitos casais, de muitas pessoas, de uma quantidade enorme de homens e mulheres. Vamos pensar um pouquinho a respeito? Então vamos lá. A respeito, é justamente assim, ter ou não ter filhos. Às vezes, a pessoa chega numa hora que ela começa a se questionar: vou ter filhos ou não vou ter filhos? É uma escolha? Posso fazer isso? Como é que vai ser, essa decisão? Então, veja bem, o que que nós estamos vendo hoje? Na medida que surge essa questão da razão de muitos casais declararem a sua vontade de não ter filhos, é interessante a gente olhar o contexto onde isso ocorre. A família, tal como foi constituída no passado, tinha como prioridade a manutenção dos bens e a preservação do clã familiar, da prole, né? Era assim realmente uma imposição. As perspectivas atuais, elas se modificaram com o passar do tempo, assim como são diversas essas expectativas e interesses das pessoas atualmente. Podemos pensar em diversas causas que se interrelacionam, não e criam diferentes concepções, onde ter filhos e criá-los fica um pouco mais difícil, porque não é só ter filhos, a necessidade de criá-los, de educá-los, de prepará-los para essa situação de mundo que nós estamos vivendo. Algumas considerações são possíveis. Nós vivemos numa época de insegurança social e econômica. Existem diversas oscilações políticas e somos assolados por problemas de difíceis soluções que nem os governos conseguem resolver, tais como a violência, a corrupção, onde valores milenares estão sendo dilapidados. Os jovens sentem maior dificuldade na colocação do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, o casamento sofre muitas transformações. O casamento não é para sempre, um filho é para sempre em seu valor e modelo. Estes jovens, em sua formação, viram os pais ficarem frequentemente sós, o que é muito comum, e só um dos pais assumir a educação dos filhos, que fica realmente mais difícil. Ao mesmo tempo, o papel feminino, a partir dos anos 60 se modificou. A mulher passa a assumir deveres e responsabilidades associados à sua autonomia e liberdade, onde a manutenção de uma profissão é realmente a realização de uma profissão e o realmente ter uma carreira são exercidas juntamente com as funções familiares. Isso deixa tudo mais intenso e mais pesado. Existem algumas questões que nós temos que pensar, porque veja bem, o escolher ter filhos ou não pode ser algo só emocional, tem que ser racional. Por quê? Porque é um compromisso para a vida inteira, é um projeto, né? E geralmente é um projeto de duas pessoas, que elas contribuem as duas para o nascimento de uma criança. Então, veja bem, em primeiro lugar, tem algumas questões que são interessantes. Ah, eu quero ter filhos, mas você quer por quê? Por que você quer ter filhos? Qual é, qual é a sua motivação? É uma imposição social, as pessoas estão cobrando, a família está cobrando, porque a mulher traz isso muito, a mulher tem que ser mãe, né? Então, veja bem,
É uma imposição? É alguma coisa, é um lastro que você está trazendo nesse sentido? Ou é realmente você é uma liberdade de ter uma escolha sua? Só que assim, para ter uma criança, uma só pessoa, já existe hoje uma quantidade enorme de pessoas que são é, pais ou mães sozinhos e criam seus filhos. É muito mais difícil quando você não tem. Porque a criança vai perguntar: onde está meu pai? Quem é meu pai? Vai ter festinha na escola, as outras crianças vão ter o pai acompanhando. E aí, como que vai ser? Né? Então, veja bem, é um projeto do casal, existe o pai e a mãe, os dois querem, e os dois querem por razões correlatas, com razões correlacionadas, ou querem por razões diferentes. É bom se pensar nisso, né? Então, veja bem, é o projeto do casal. O casal tem uma relação estável, porque relação fragilizada não aguenta. A gente vê isso em consultório, não aguenta ter uma criança. Porque ter um filho é maravilhoso, só que é bem complicado e cansativo também. A criança exige muitos cuidados e exige muita paciência, e ela vai ocupar um espaço no casal, às vezes na própria cama, ela vai ficar no meio. Então, veja bem, existe essa relação, ela é fortalecida no sentido de ter uma cumplicidade, de ter cuidados que os dois vão ter com essa criança. Vai ser um projeto comum? É possível fazer isso? Outra questão: existe uma estrutura financeira que vai dar suporte para esta criança? Porque criança precisa de fralda, precisa de remédio, precisa ir ao médico, precisa de cuidados, precisa de coisas que possam dar a sua, configurar a sua estrutura para que ela possa se desenvolver naturalmente. Então, veja bem, existe isso, só que assim, a criança cresce, ela vai para a escola, tem depois uma graduação, mas ou tem o colégio, tem a faculdade. Então, lógico, nem precisamos pensar tão longe, mas nós precisamos pensar perto, sim. Existem as medidas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo a se fazer, né? Uma outra questão muito importante para se pensar quando vai se ter um filho é o seguinte: existe uma base de apoio, apoio emocional e apoio de cuidados, porque se você tem uma base de apoio, você não vai estar sozinho cuidando dessa criança, você vai poder, se a criança fica doente, alguém vai te ajudar, você trabalha, como é a sua vida? Tem espaço para isso? Então, veja bem, é muito importante isso, porque essa base de apoio, inclusive, vai favorecer que essa criança tenha o afeto também de outras pessoas e o cuidado de outras pessoas. Em geral, são familiares, né? Amigos também, mas tem que ser muito amigos, né? Então, veja bem, outra situação, as pessoas têm, o casal tem, as pessoas que vão cuidar dessa criança, existe responsabilidade financeira, existe responsabilidade no sentido de compromisso, no sentido de paciência para cuidar dessa criança? Então, vejam bem, todas essas questões são questões a ser consideradas dentro desse esquema, porque assim, um filho é um projeto para a vida toda. Não é um projeto que você vai abandonar, é um projeto que você vai agarrar
e que você vai dar conta e que você vai desenvolver. E vai necessitar de você que o tempo todo você se modifique, que você, inclusive, cure as suas heranças que vieram, os seus problemas ou suas feridas emocionais que vieram da sua própria infância, justamente para que você possa estar desenvolvendo, se desenvolvendo como uma pessoa mais amadurecida para essa criança. Lógico, meus queridos, houve mudanças muito grandes no significado, inclusive atual, de uma criança numa família. Outro aspecto a considerar são as mudanças das expectativas em relação ao filho. Antes se tinha uma criança, agora a criança tem uma família. Então, assim, a criança, hoje em dia, ela está no topo da hierarquia. Tudo gira em função da criança. Houve mudanças no significado atual de uma criança, o que espera-se dela, criança. Então, assim, esse investimento afetivo, econômico e social em uma criança passou a ser bem mais elevado do que há 10 ou 20 anos atrás. Antes se buscava uma boa vida e hoje se prioriza a qualidade de vida, onde o cuidado com o corpo, alimentação, vida social é privilegiada, existe demanda de tempo, dedicação, esforço extra. Uma questão importante é que no momento histórico atual de liberdade de pensamento e possibilidade de se escolher projeto de vida, não ter filhos, essa é uma possibilidade. Quando não se tinha controle de natalidade, porque existia o tempo que não teve. Se tinham vários filhos, às vezes eles morriam, as crianças iam para os céus, os anjinhos, né? Não tinha nem a medicina, os cuidados, né? Não se sabia como cuidar direito de uma criança. Hoje nós já temos tudo isso. Então, torna-se compreensivo, portanto, o motivo de muitos jovens optarem por não ter filhos, ou por ter apenas um, o que as estatísticas atuais mostram na tendência acentuada que existe em vários países. Por outro lado, estamos a construir novos modelos de família, de funcionamento familiar, onde certamente deixaremos de lado certas oportunidades, para tanto estaremos nos organizando, nos reorganizando e utilizando todas as possibilidades de vida. O que nós vemos também é que muitos casais têm casamentos maravilhosos, não tendo filhos, eles investem toda a sua energia no casamento. Aqueles que têm filhos também têm casamentos maravilhosos, mas a partir do momento que a criança começa a crescer, tem que voltar um pouquinho de atenção, de cuidados e de energia para o próprio relacionamento do casal. Espero ter contribuído com vocês. Se gostaram, deem um like para outras pessoas estarem assistindo. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fiquem comigo.